do Senhor a todos os irmãos. É com muita alegria que nós voltamos a estar aqui nesta plataforma. Agora a família aumentou, não é como nós podemos ver, mas é sempre de grande alegria nós podemos fazer isso para vocês e também para os nossos corações, para que nós possamos adorar o nosso Senhor Jesus até em nossas casas, já que não conseguimos adorar a esta hora na nossa igreja. Por isso, fecha os teus olhos, vamos começar em oração ao nosso Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por esta noite, Senhor. Obrigada, Senhor, por este culto, Senhor, por esta celebração, Senhor, digamos assim, Pai. Obrigada por, Senhor, cada um que está a assistir, Pai, cada um que está, Senhor, e pode ouvir, Senhor, a Tua Palavra através desta plataforma, Senhor, e também pode louvar em sua casa, Pai. Senhor, que nós possamos estar gratos por poder fazer isto desta maneira também, Senhor. Senhor, alegra o nosso coração, Senhor, durante o louvor, Senhor, que nós possamos encontrar em Ti, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos, Pai, tudo aquilo, Senhor, que nos dá esperança, Senhor, que nos dá amor, Pai, que nos dá alegria, Senhor, paz, Senhor. Sabemos que só Contigo nós somos completos, Pai. Por isso, Senhor, Te entregamos todas as coisas nas Tuas mãos, Pai. Para quem está mais triste, Senhor, lá em casa, Pai, e aqui, Senhor, Tu possas, Senhor, fortalecer, trazer a Tua alegria, Senhor, a Tua esperança, Pai. Porque é a Tua esperança, Senhor, que nos leva para a frente, que leva-nos, Deus, a confiar em Ti, Pai. Senhor, ajuda-nos, Deus, aqueles que estão mais fracos, Tu possas vir também fortalecer as suas forças, Pai, e possas, Senhor, fazer-nos entender que só Contigo, Senhor, nós podemos ser dependentes, podemos confiar, Pai, em nome de Jesus, Deus. Eles que estão mais doentes, Pai, que Tu possas ser a sua saúde, Pai. Mas mesmo, Senhor, quando as nossas orações não são respondidas da maneira que nós queremos, que nós possamos continuar a adorar o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para todos nós, Senhor. E que tudo o que acontece na nossa vida, Pai, tudo o que acontece, Pai, coopera para o bem daqueles que esperam em Ti, que confiam, Senhor, na Tua palavra, Senhor, que obedecem, Senhor, aos Teus mandamentos, Deus. Por isso Te entrego todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém, amém. Senhor, amém. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Olhar somente a Ti. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Obrigada, Deus, porque podemos olhar para Ti, Senhor. Podemos, Senhor, seguir os Teus passos, Senhor, sem temer, Senhor. Obrigado. Porque Tu és perfeito, Pai. E sabemos, Deus, que tudo aquilo que Tu vieste fazer sobre a terra foi a demonstração viva de um Deus que esteve sobre esta terra, que nos livrou de todo o pecado, que andou santo, redimido, Senhor, que Tu trouxeste, Senhor, o Teu poder, Senhor, a Tua autoridade sobre a nossa vida, Pai, nós que não éramos merecedores, Pai. Nós, Senhor, que não tínhamos nada de bom, que não tínhamos capacidade, Senhor, para chegar, Senhor, a lugar nenhum.
Hoje podemos dizer que somos filhos do Rei Jesus. Hoje podemos dizer que somos filhos de Deus. Senhor, te agradecemos pelo teu nome que está acima de todo o nome. Amém, Pai. Te agradecemos porque tu és eterno, Deus. Te agradecemos porque em ti encontramos a luz no meio da escuridão, Senhor. Encontramos, Senhor, a verdade no meio de tanta mentira, Senhor, que o mundo, Senhor, fala, que o mundo, Senhor, traz para a nossa vida, Pai. Em ti, Senhor, podemos, Senhor, ser suficientes sem depender, Senhor, da circunstância, Pai. Senhor, em ti podemos ter paz, Senhor, no meio da guerra, Senhor, porque confiamos naquilo que vem do alto, Deus, e não daquilo que vem do homem, Pai. Por isso te agradecemos, Senhor, pela tua suficiência na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Senhor, não olhar atrás. Esta música é muito antiga, mas ela continua a fazer sentido sobre as nossas vidas e ela tem uma letra muito bonita que vai em conta aquilo que a palavra diz, que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, com os nossos olhos postos nele. Porque, irmãos, nós temos ouvido sobre o Evangelho e realmente não há como nós podermos andar sobre a terra se nós não colocarmos o nosso coração completamente nas mãos de Jesus e a nossa mente, os nossos pensamentos, se nós não ocupamos a nossa vida com a vontade de Deus. Porquê, irmãos? Porque de alguma maneira nós vamos nos distrair e vamos querer ter aquilo que o mundo tem. E sabemos que o que o mundo tem, ele é bom para que nós tenhamos as necessidades também supridas, como é óbvio, mas há coisas no mundo e a maior parte delas são aquelas que nos destroem, que nos fazem depender do mundo. E nós precisamos depender de Deus. Porquê? Porque Ele é o nosso amor, Ele é amor, Ele é a paz, Ele é a esperança, Ele é tudo. Tudo aquilo que nós necessitamos para sobreviver, Ele é a nossa força, a nossa bandeira, o nosso Pai amado que cuida de nós e nós precisamos dele. E esta música fala exatamente sobre isso. Fala também, vai em conta aquela passagem daquela mulher que olhou para trás, arrependida de alguma maneira de ter deixado a sua cidade, mesmo que aquela cidade fosse só prostituição, maldade, e ela sentiu saudade daquele pecado. E olhando para trás, ela transformou-se numa estátua de sal, transformou-se na condenação do seu pecado. E nós não podemos estar a olhar para trás a sentir saudades daquilo que está a acontecer e muito menos olharmos para trás e sentimos mágoa daquilo que já aconteceu. Que nós possamos ser livres, olhando sempre para a cruz de Cristo, sabendo que Ele nos libertou, sabendo que Ele é a nossa esperança, porque não houve ninguém nesta terra que desse a sua vida por nós. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que nós possamos cantar esta próxima música que diz que a tua presença é real, sentindo mesmo no nosso coração e tendo esta fé de acreditar que Deus é real e Ele é o mesmo ainda hoje. Amém. Ele é real. Glória a ti, Jesus. Tu estás neste lugar, Deus. Tua presença é real. Tua presença é real aqui neste lugar.
somente a ti. Amém. Aleluia. Que nós possamos nos render Obrigada, totalmente a Deus, sem medo, sem vergonha, porque realmente é só nos braços dele que nós estamos seguros. Verdade, Senhor. Mesmo nas nossas fraquezas, que nós não sejamos orgulhosos para dizer que eu não sou fraco, que eu consigo, mas que haja humildade dentro de nós. Que nós possamos olhar para a nossa fraqueza não como uma perda, mas como olhar para Deus como Ele fosse, e Ele é suficiente em cada um de nós. Amém. Amém. Fica já a seguir com a palavra de Deus. Um grande beijinho aqui de casa. Fica atento, escreve, aponta, medita, porque vai ser de grande valia na tua vida. Um beijinho e até já. Até Já. Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Antes de começarmos a ler a palavra de Deus, eu gostaria de orar. Obrigada, Deus, por este dia, Senhor, que Tu nos deste. Obrigada por mais uma vez nós podermos, Senhor, confiar, Senhor, nas Tuas misericórdias, Pai. Obrigada, Deus, porque Tu nos fazes viver, Senhor, faz-nos respirar, Senhor, e dás a esperança que nós necessitamos, Pai, para estar, Senhor, diante do dia-a-dia, Senhor, com confiança, Pai, com esperança, Senhor, com ousadia, Pai, e confiando em Ti, Deus, que tudo podes, Pai. Senhor, Te apresento, Pai, a palavra, Senhor, mais uma vez que eu vou falar, Senhor, que Tu possas, Senhor, falar através de mim, Senhor, se há algo, Deus, que não está, Senhor, correto, Pai, que possas retirar, Senhor, da minha vida, Deus, dos meus pensamentos, do meu coração. Purifica também, Senhor, a cada um, Senhor, que está a assistir, Deus. Senhor, que Tu possas ser aquele, Senhor, que imprime a palavra nos seus corações, Pai. Senhor, que Tu possas ser aquele que convence, Senhor, que Tu és a verdade, Deus. E, Senhor, que só Tu nos podes libertar, Senhor, do pecado, da injustiça, Senhor, da maldade, Deus. Senhor, nos ajuda, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Ti, Senhor, como o nosso Consolador, olhar para Ti, Senhor, como o nosso Senhor, como o nosso Pai, como o nosso grande amor, como o nosso grande amigo, como aquele, Senhor, que tem o mundo na palma das Suas mãos, Deus. Senhor, Te entrego, Deus, cada um, Senhor, que está, Senhor, em casa, Senhor, a assistir, Deus, que Tu possas ser com o seu lar, Deus, Tu possas ser com as suas famílias, Senhor, Tu possas, Senhor, ser, Pai, com o seu casamento, Deus, que Tu possas ser, Senhor, com os seus filhos, Pai, com os seus netos, Deus, Senhor, que Tu possas ser com cada família, Deus, e que, Senhor, o fundamento da Tua palavra, Senhor, possa estar, Senhor, no meio da nossa família, Senhor, como prioridade em cima de todas as coisas, Pai. Senhor, Te agradeço, Pai, pela dádiva, Senhor, de poder falar a Tua palavra, Deus. Te agradeço, Pai, por poder transmiti-la, Senhor, aos corações, Pai. Te agradeço, Senhor, porque Tu dás sabedoria, Senhor, àqueles que procuram sabedoria, Senhor. Tu dás força, Senhor, àqueles que procuram, Senhor, ser fortalecidos no meio da fraqueza, Pai. Senhor, por isso, ser com cada um de nós, Pai, ajuda-nos a entender cada dia mais e mais a Tua palavra e a depender cada dia mais e mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se tu tiveres a tua Bíblia, se não tiveres, também irá passar aqui os versículos. Eu hoje quero falar sobre 2 Coríntios 1, do versículo 1 ao versículo 5, são os versículos que eu quero falar hoje. Mas antes de abordarmos esses 5 versículos, eu gostaria de ler o capítulo 1 inteiro. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo.
Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. E somos consolados, é para vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças e de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito. Pois nosso motivo de orgulho é este, o testemunho da nossa consciência de que temos vivido no mundo, principalmente em relação a vós, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Pois não vos escrevo coisa alguma, a não ser aquelas que ledes ou que compreendeis. E espero que também as compreendais plenamente, como também já em parte nos compreendeste, de que somos o vosso motivo de orgulho, assim como sereis o nosso no dia do Senhor Jesus. E confiante nisso, quis primeiro visitar-vos para que recebesseis o segundo benefício, de visitá-los enquanto ia para a Macedónia e de lá voltar até vós, e por vosso intermédio ser encaminhada à Judeia. Será que, ao decidir isso, usei de leviandade? Ou será que, ao decidir algo, faço como homem, para que não haja de minha parte tanto um sim quanto um não? Mas assim como Deus é fiel à nossa palavra em relação a vós, não é um sim e um não, pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi um sim e um não, mas nele sempre houve sim. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, também é por meio dele que o Amém é dado para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas é Deus quem nos mantém firmes convosco em Cristo. E foi Ele quem nos ungiu. Foi Ele também quem nos selou e pôs o Espírito como garantia em nosso coração. Invoco a Deus por minha testemunha de que foi para vos poupar que não voltei mais a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos vossos cooperadores para que tenhais alegria, pois é pela fé que estáis firmados. Até aqui a palavra do Senhor. Como eu estava a dizer há pouco, gostaria só de falar dos 5 primeiros versículos deste capítulo de 2 Coríntios. E gostaria de falar do porquê de Paulo estar a falar sobre esta carta e da maneira como ele estava a transmiti-la e o que é que ele queria que sobressaísse nestes 5 versículos e o que é que isso faz sobre a nossa vida, o que é que isso muda na nossa vida, na nossa maneira de pensar e também da nossa maneira de agir. Esta carta é a carta mais íntima de Paulo, onde ele conta sobre as suas lutas mais difíceis e as aflições mais profundas. Paulo abre a sua alma e mostra as suas dores mais dolorosas, as suas preocupações mais íntimas e as suas experiências mais arrebatadoras. Não há nenhuma outra carta escrita por Paulo que seja tão íntima como esta carta que ele escreve a Coríntio. E esta carta baseia-se numa só palavra: consolo. É o grande tema desta carta. Ela consiste do princípio ao fim de sofrimento que se transforma em júbilo, fraqueza que se transforma em força e derrota que se transforma em triunfo. É disto
que consiste a carta de 2 a Coríntios. É disto que Paulo fala, sobre consolo. E nos dias que estamos a passar, nestes últimos tempos, nós temos que aprender como havemos de viver consolados pelo próprio Deus. E este consolo que Paulo fala não é um consolo que vem só até mim, mas um consolo que também pode consolar o meu próximo. No versículo 1 e 2, eu gostaria de voltar a ler, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia, graça e paz seja convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo apresenta-se como representante de Cristo e a palavra apóstolo aqui significa enviado. Jesus Cristo, no meio dos seus muitos discípulos, ele escolheu 12 apóstolos. Com a morte de Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus, Matias foi o escolhido para o substituir. Mas mais tarde, o próprio Jesus aparece a Saulo em Tarsos e nós sabemos a história de Saulo, o princípio, aquilo que o levou a ser salvo. Jesus aparece a Saulo em Tarsos e Jesus salva-o, chama-o e escolhe para ser apóstolo dos gentios. Paulo, mesmo chamado fora de tempo, viu Jesus ressurreto e selou o seu apostolado com milagres e maravilhas. As características que um apóstolo deveria ter. Paulo chama-se a si mesmo do maior pecador, o menor de todos os santos e o menor dos apóstolos. Mas, contudo, ele foi o maior evangelista da igreja, o maior pastor, o maior missionário, o maior plantador de igrejas e o maior teólogo. Não há outro que se possa comparar com Paulo, como apóstolo. Claro que Jesus é o nosso bom pastor, é o perfeito pastor, mas o Paulo consegue tirar aquilo que é melhor do Evangelho de Cristo e ele transmite-nos de uma maneira tão íntima nesta carta que nós podemos ver esta maravilhosa convicção que Paulo tem pelo seu chamado e ele deixa bem claro de que ele não foi chamado por homens, ele não foi chamado por vontade de homens, ele não foi chamado por aquilo que ele era, por aquilo que ele podia fazer ou pela sua própria sabedoria, mas ele foi chamado pela vontade de Deus. E ao seu lado estava o seu filho na fé, e nós sabemos que Paulo amava Timóteo como um filho. E ele deixa bem claro nesta carta que Timóteo está com ele, não só porque Timóteo está com ele, mas porque Coríntio conhecia Timóteo, porque Timóteo trabalhou também muito tempo para a igreja de Corinto. Paulo dirige-se à igreja de Deus, à igreja que estava em Corinto, e a todos os santos que estavam em toda a Acaia. Eu quero deixar aqui um apontamento de que a igreja, seja ela qual for, a igreja que segue a Cristo, que segue os seus mandamentos, que cumpre a palavra de Deus, ela pertence somente a Deus. Não pertence a pastores, não pertence a ovelhas, ela pertence somente a Deus. E somente Deus tem que ser adorado no meio da sua igreja. Colin Kruse diz que com frequência Paulo considera as igrejas possessão de Deus. E nós podemos ler sobre isso em vários lugares em Tessalonicenses. No versículo 3 e 4, nós vamos passar a ler novamente, diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém? Paulo exalta Deus. Paulo começa por falar do próprio Deus na sua carta. Ele podia começar a falar de problemas, ele podia começar a falar de tudo aquilo que estava a acontecer em Coríntios, da sua dor também por aquilo que estava a acontecer, da sua grande tristeza,
Mas ele começa a sua carta exaltando o nome de Deus. Ele começa por falar do próprio Deus. E nós devemos exaltar Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele faz. Porque independentemente que Deus responda ou não responda na minha oração ou da minha necessidade, Deus continua a ser Deus. Deus continua a ser bom. Deus continua a ser soberano, justo, verdadeiro. Porque aquilo que muitas vezes nós pedimos ao nosso Senhor não é aquilo que Deus quer realmente dar para a nossa vida e aquilo que realmente nós necessitamos para nós. A palavra bendito nesta passagem quer dizer que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Então tudo o que é bênção para a nossa vida, tudo aquilo que é e que serve para o nosso crescimento em Cristo Jesus é dado por Deus. Não é dado pela nossa capacidade, nem pela nossa sabedoria, nem pela ciência, mas pelo próprio Deus. Uma característica maravilhosa de Paulo é a sua elevação constante do Espírito. Ver Deus em todas as coisas e dar a Deus o louvor por todas as coisas. É maravilhoso nós vemos que Paulo, em tudo, ele dá graças a Deus. E ele coloca Deus em tudo, mesmo na sua provação, mesmo nas suas dificuldades e dores, ele coloca Deus sempre como um Deus forte, como um Deus soberano, como um Deus consolador, como um Deus que pode todas as coisas. Amém? E de certeza que Paulo iria concordar com Tiago 1,17, que diz que toda a dádiva e todo o dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo o que é bom vem de Deus. Tudo aquilo que vem preencher o nosso coração para o bem, tudo aquilo que vem transformar a nossa maldade para aquilo que é bom, para aquilo que é agradável, tudo aquilo que vem mudar a nossa condição perdida, vem do nosso Deus. De outra maneira, não conseguiríamos ser consolados se a consolação não viesse diretamente do nosso Consolador Jesus Cristo. A palavra consolo é encontrada 10 vezes entre os versículos 3 e 7. Em diferentes formas, o coração de Paulo tinha sido tão aquecido pelo consolo de Deus que desejava conceder conforto ou consolo. Só consegue consolar aquele que já foi consolado. E nós, para experimentarmos esse consolo de Deus, nós temos que passar pelas tribulações. Porquê, irmãos? Porque só precisa de ser consolado aquele que passou por muitas dificuldades, muitas tribulações, muitas tristezas. Então nós, para experimentarmos o consolo de Deus, temos que experimentar também essas tribulações, esses problemas que trazem para a nossa vida esta mudança, este molde em Cristo Jesus. A palavra consolo não é usada somente como um bálsamo curativo nesta passagem, mas ela é uma fonte de bênção para outros. Ela não serve só para consolar a nossa vida. Pelo contrário, ao sermos consolados, nós tomamos a capacidade de podermos consolar o próximo. Nós podemos olhar para as dificuldades do outro sem desprezo ou sem somente pensarmos em nós próprios. Mas como já passamos e como já sentimos esse consolo maravilhoso de Deus, nós temos a necessidade também de podermos e de termos que consolar o nosso irmão. Amém? Versículo 4, vamos passar a ler, diz assim: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém? O versículo 4 basicamente diz que as nossas tribulações e o consolo vindo de Deus podem consolar outros, como eu estava a dizer há pouco. Nós podemos consolar outros através do consolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquê, irmãos? Porque sabemos de onde é que Ele vem. Porque sabemos que Deus é soberano, Deus é verdadeiro, Deus é bom para nos consolar. E que se a sua palavra diz que o seu consolo não serve só para bálsamo para a minha alma, mas que também para que eu possa vir a consolar o outro. Com aquilo que eu fui consolado, que eu possa também transmitir ao próximo esse consolo. Amém? O produto da aflição é o conforto. Deus dá consolo que pode ser transmitido aos outros que precisam de encorajamento. Vou voltar a ler. O produto da aflição é
o consolo. Nós, sem passarmos pela aflição, nós não conseguimos sentir o que é o consolo ou o conforto. Deus dá consolo que pode ser transmitido aos outros que precisam de encorajamento. Se nós formos a ver, o consolo do mundo transforma-nos em pessoas que sabem o que dizem de uma maneira teórica, digamos assim, que colocam às vezes a pessoa a pensar que as coisas não são assim tão ruins, mas o consolo de Deus, ele vem completo. E Ele não só consola o nosso coração, como Ele também traz total confiança naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode fazer por nós, naquilo que Ele faz na nossa vida, naquilo que Ele transforma, naquilo que Ele nos molda. Isto é um consolo verdadeiro. É aquele consolo que nos tira do lugar onde nós estamos e coloca-nos noutro lugar muito melhor, em que Deus é e continua a ser a prioridade sobre a nossa vida. Vamos ler o versículo 5. Diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. A palavra que subsai neste versículo é transbordam. Nós participamos abundantemente nos sofrimentos de Cristo Jesus, mas em compensação há também uma oferta abundante de consolo vindo do mesmo Jesus Cristo, o seu próprio consolo. Existe um equilíbrio e esse equilíbrio faz-nos ou traz-nos à lembrança o que Deus disse a Paulo em 2 Coríntios 12, 9, que a tua graça, a minha graça te basta, te é suficiente e te aperfeiçoa. E nós podemos ver que este consolo não é somente suficiente, mas ele transborda, ele é mais do que aquilo que nós conseguimos aguentar, mais do que aquilo que nós conseguimos imaginar, essa é a palavra certa. Assim como o exemplo de José no Egito, que teve 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Nós podemos ver este equilíbrio de Jesus, este equilíbrio de Deus trazer o consolo no meio da tribulação. Teve José que ter sabedoria para controlar os 7 anos de fartura para que para os próximos 7 anos de fome tivessem equiparados, que tivesse mantimento para um e para outro, como nós também temos que ver que o consolo de Jesus, que o consolo de Deus sobre a nossa vida é exatamente nesta proporção, em que nós temos aflições, sim, e a Bíblia diz que nós iremos ter, e o próprio Jesus deixou escrito que nós iríamos ter tribulações, aflições nesta terra, mas que a palavra de Deus e Paulo, nesta sua carta, traz este ânimo à nossa vida de que o consolo de Deus, ele está também, ele superabunda, ele traz esta esperança sobre Jesus Cristo, mesmo quando nós estamos a passar pela tribulação. E só podemos ter esse consolo que transborda através do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra maneira de nós conseguirmos ser consolados. Irmãos, não há outra maneira de nós conseguirmos encontrar consolo, nem no mundo, nem nas bebidas, nem nos vícios, nem em relações. Nós só conseguimos encontrar esse consolo perfeito em Cristo Jesus. Jesus não tem apenas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento ou da ciência. Ele é a suprema riqueza da graça, como está escrito em Efésios 2,7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Jesus não tem apenas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como diz em Colossenses 2,3, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, como ele também tem um recurso inexplorado, um recurso que nós não estamos de todo habituados a ter nesta terra. Um recurso que traz a consolação, que traz o amor de volta, a esperança, que traz esta intimidade que nós devemos ter com Cristo Jesus, que é o consolo abundante, que 2 Coríntios fala, que Paulo fala sobre esta carta. Nós devemos encontrar este consolo em Jesus Cristo e devemos procurar não somente ser livres das tribulações, mas nós devemos procurar ser consolados pelo próprio Jesus nas tribulações. É nesta confiança que Paulo deixa-nos estes 5 versículos. É nesta confiança que nós vemos esta graça, este favor imerecido que nós podemos lembrar quando Jesus
se colocou naquela cruz por todos nós. Ele não nos coloca em nenhuma situação na nossa vida que nós não consigamos suportar. Ele traz, quando estamos mais pesados, quando nós estamos mais subcarregados, Ele traz este livramento, este consolo, este cuidado de Pai. Nós devemos ser consolados e consolar também os nossos irmãos através do consolo que Jesus Cristo tem feito sobre a nossa vida. Este consolo que Paulo está a falar não é um consolo egoísta, não é um consolo só dele, com Deus, não, é um consolo partilhado, é um consolo que eu, por ter sido consolada, eu consigo consolar o meu próximo. Eu consigo falar, eu consigo transmitir, porque eu vivi esse consolo, porque eu vivo esta vida com Cristo Jesus. Isso tem tudo a ver com intimidade. Isto tem tudo a ver com onde é que Jesus está colocado na nossa vida, se Ele está no centro ou se Ele não está. Em quem nós procuramos quando estamos em dificuldade. Será que nós só procuramos a Jesus Cristo quando já não temos mais forças? Ou nós estamos e queremos estar com Ele tanto na alegria, como na tristeza, como na dor e como também na vitória? Nós lembrarmos que nada dessas coisas poderiam ter acontecido se Jesus não estivesse connosco. Esta é a mensagem que eu quero vos deixar hoje. Esses 5 versículos que têm tanta informação. Não consegui transmitir tudo, porque o tempo é curto, mas eu penso que tenha trazido aquilo que Paulo realmente realçou. Nessas 10 vezes que ele fala, nesses versículos, desde o 1 ao 7, este realce deste consolo, deste amor de Cristo, deste Pai que é Deus sobre a nossa vida. Nós somos exemplos, nós somos aqueles que estão no foco. Porque é que às vezes perguntam a nós crentes, se tu és filho de Deus, porque é que tens andado a sofrer, porque é que tu tens problemas, então Deus não te livra dos teus problemas? Eu vejo muito essas perguntas sobre a nossa vida no meio daquilo que é mundo, daquilo que não entende a palavra de Deus. E também entendo que em certas alturas foi feita uma evangelização que trazia algo que a palavra de Deus não fala, que falava no mundo que nós não vivemos. Quando nós damos a firme certeza que Deus é apenas amor, quando nós damos a firme certeza que Deus morreu naquela cruz para que eu fosse livre de fazer o que eu quero, também temos que ter a certeza de que todas essas coisas vão trazer frustração ao coração do homem, ao coração de uma mulher. Porquê? Porque a palavra de Deus diz que nós iríamos passar pelas estas dificuldades e Paulo é um exemplo disso. Paulo, nesta carta, ele transmite as suas maiores preocupações, as suas maiores dores, tribulações, tudo aquilo que ele passou, todas as coisas que ele passou que foram horríveis para ele transmite-as nestas passagens. E nós podemos ver que realmente nós temos um Deus de amor, sim. Realmente nós temos um Deus que trouxe libertação à nossa vida, não para que nós possamos fazer o que queremos, mas para que nós possamos viver uma vida segundo aquilo que Ele quer, segundo aquilo que Ele nos propôs, segundo aquilo que nós podemos viver a verdadeira vida nesta terra. Nós temos que começar a entender, ou já temos entendido e vamos continuar a aprender e a moldar-nos cada dia mais e mais na palavra de Deus, que Deus é suficiente. Deus é suficiente para a tua vida. Só que às vezes nós estamos à procura num lugar errado. Às vezes nós estamos à procura em coisas erradas, em teorias erradas e em evangelhos que não fazem parte da sã doutrina de Jesus Cristo. Nós temos que parar um pouco a nossa vida quando ouvimos as opiniões e os testemunhos de outros e até às vezes as opiniões alheias e começarmos a olhar para Cristo Jesus e para o exemplo deste grande pregador que foi Paulo e outros grandes pregadores também que a palavra de Deus nos traz ao nosso conhecimento para que nós possamos ver e entender como devemos viver em Cristo Jesus, independentemente daquilo que nós iremos passar. Eu gostaria de terminar com uma oração. Se tu puderes fechar os teus olhos em casa, se não conseguires fechar por alguma razão, que possas ficar atento e concordar também e também tu fazeres a tua oração. Amém? Obrigada, Deus, pela tua palavra. Senhor, te agradecemos principalmente, Deus, pelo teu consolo sobre a nossa vida, Deus. Senhor, falamos, Pai, declaramos, Pai, que
Tu, Senhor, realmente és o verdadeiro consolo, Senhor, no nosso coração. Creio que, Senhor, muitas pessoas que estão a ver, Senhor, têm passado por grandes tribulações, Pai, por grandes perdas, Senhor, por grandes tristezas, Senhor. Mas, Deus, não quero, Senhor, de maneira nenhuma trazer mais peso às suas vidas, mas trazer a esperança de que Tu, Senhor, és o consolo, Pai. O consolo, Deus, que o mundo não consegue dar, Deus. O consolo, Senhor, em lugares impossíveis, Senhor. O consolo, Senhor, em tristezas, Senhor, impossíveis para o homem, Senhor, conseguir consolar, Deus. Senhor, como Paulo, Senhor, quis transmitir, Senhor, com o seu coração, Senhor, aquecido por Ti, Pai, esta consolação. Eu também quero transmitir aos meus irmãos, Pai, e a todos aqueles que nos assistem, esta esperança de que Tu, Senhor, és, Senhor, o nosso Consolador, és aquele que retira a tristeza do nosso coração, és aquele que nos retira do lugar, Senhor, de tristeza, Senhor, de depressão, Senhor, do lugar fundo e profundo que nós muitas vezes não conseguimos sair, Senhor. És Tu que nos colocas num lugar em que nós olhamos para Ti e vemos, Senhor, essa tribulação, essa aflição como algo, Senhor, passageiro, como algo, Senhor, normal sobre a nossa vida, porque sabemos que a Tua Palavra nos alertou e sabemos onde podemos buscar, Senhor, as forças e o consolo que nós tanto necessitamos, Deus. Te peço que Tu possas, Senhor, consolar o coração, Senhor, daqueles que têm perdido os seus entes queridos, consolar também os corações daqueles que têm, Senhor, sofrido enfermidades, Deus, doenças, Pai. Tu possas ser, Senhor, a sua fortaleza, Pai. Tu possas ser a sua alegria, Senhor, que Tu possas ser, Senhor, o seu consolo, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Senhor, porque, Pai, se a Tua Palavra diz que, Senhor, nós também estamos contigo na Tua consolação, Senhor. Nós também estamos contigo nas Tuas tribulações, Deus. Por isso ensina-nos, Pai. Ensina-nos, Deus, com o Teu grande amor, com a Tua grande misericórdia, Pai. Ensina-nos, Pai, abre a nossa mente para nós podermos aprender, Deus, como devemos de agir, Senhor. Como devemos de fazer, Senhor, através da Tua Palavra, Deus. Ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia na nossa vida, Pai. E, Senhor, Te agradecemos, nos alegramos, Pai, porque, Senhor, há resposta em Ti, Senhor. Porque, Senhor, há alegria em Ti, Senhor, há paz em Ti, Deus. E, Senhor, que realmente nós possamos olhar para Ti, Senhor, como o autor e consumador da nossa fé, Deus, e como aquele que nos guia pelo caminho, que és Tu, Senhor. Senhor, como aquele que deixou o Seu exemplo eterno de entrega naquela cruz e de confiança no Pai, Deus, que nós possamos nos espelhar em Ti, Senhor, olhar para Ti como o nosso grande exemplo, Senhor, nosso, Senhor, infinito exemplo, Pai, para nós conseguirmos suportar, superar, Senhor, e, Senhor, alcançar, Senhor, as vitórias sobre a nossa vida, não aquelas que nós desejamos, Pai, mas aquelas que Tu tens para a nossa vida, para que nós possamos a cada dia mais e mais estar parecidos contigo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigada, irmãos, por terem assistido. Se puderes, se tiveres essa oportunidade, deixa aí embaixo o teu like, o teu gosto e partilha com os teus amigos, com os teus familiares, com os teus colegas de trabalho. Porquê, irmãos? Porque propagar o Evangelho hoje em dia também pode ser pelas redes sociais. E a Bíblia diz, ide e pregai o Evangelho. Às vezes nós não temos condições de falar, às vezes temos pouco tempo, temos muitas coisas para fazer e por vezes um vídeo vindo da internet e da nossa igreja que nós tanto amamos pode mudar uma vida. Por isso, que tu possas também partilhar aí, possas deixar os teus comentários, se tens alguma razão para nós orarmos, para que a igreja ore, deixa também aqui em baixo. Nós normalmente vemos sempre o que está a ser escrito, o que está a ser postado. Por isso, um grande beijinho para todos vocês, que Deus vos abençoe muito e até domingo, às 10 da manhã. Até já!